Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. A gente está aqui hoje para fazer as questões sobre médias na nossa playlistzinha zerando o edital de probabilidade estatística, certo? Então a gente vai tratar as médias no caso. Lembra que no vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, no vídeo eu comentei sobre média aritmética, geométrica e ponderada. A média geométrica ela é quase nunca usada, certo? Posso queimar minha linha e cair na prova? Posso. Porém, o mais importante é entender a média aritmética e consequências e aplicações. E a média ponderada, que ainda aparece, certo? Não tanto quanto a aritmética, mas aparece sim. Qual é o grande lance? O grande lance é que o conceito de média não é próprio apenas da probabilidade, certo? Então a gente vai tratar médias em vários lugares, certo? Mais possivelmente na parte de raciocínio lógico e uma parte de sempre falar ponto médio, valor médio, é sobre média, certo? Então vamos lá. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendem 80 clientes num período de 5 horas, beleza? Por que eu estou trazendo essas questões assim? Porque se eu trouxer uma questão que é só os dados para tirar a média, é simplesmente jogar na fórmula. Não precisa nem ler, entendeu? Então eu tenho aqui 80 clientes, 2 funcionários atendem 80 clientes em 5 horas. O banco deseja montar uma equipe com funcionários para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Beleza. Diante da média de atendimentos considerados e da intenção do banco, qual o número mínimo de funcionários a serem utilizados pela equipe? Ó, a média de 2 funcionários, certo? Então eu teria o funcionário 1 mais o funcionário 2 dividido por 2, são 80 clientes em 5 horas, certo? 80 clientes em 5 horas. Isso quer dizer que a média deles, eles atendem 80 clientes num período em 5 horas. Eu vou botar assim, em 5 horas. Se eles atendem 80 em 5 horas, a gente tem que ver o seguinte. Em 1 hora, eles dois atendem quanto? Certo? Eles dois atendem, vai dar 16. Cada um atende 16. Cada funcionário atende 16 clientes em 1 hora. Certo? Como eu preciso de 8 horas, então eu vou multiplicar por 8. Porque um funcionário vai atender 16 vezes 8. 16 vezes 8 clientes em 1 hora, né? Então, 48. São 108 clientes em 1 hora. Quer dizer, 108 em 8 horas, né? Isso um funcionário. Beleza? E daí? E daí que eu preciso atender 500 pessoas, né? Então eu precisaria de 5 funcionários. No mínimo. 4 não daria, né? 4 seria 4 vezes isso aqui. Então eu precisaria de no mínimo 5 pessoas. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Ó, essa aqui já é mais estatisticamente falando, belo. Uma revista acadêmica publicou um artigo no qual estava inserida essa tabela. A melhor estimativa para o rendimento mensal em salários mínimos é de... Aí a gente tem frequência relativa. O que é isso? Lembra lá do nosso vídeo de o que é frequência relativa e absoluta? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, basicamente, uma média ponderada. Certo? Porque, ó, um rendimento completo, um quadro completo representa 100%. 100% das pessoas, certo? Então a gente vai ter o seguinte. É como se eu tivesse pesos. Se eu tenho 100%, todo mundo, beleza? E aí só 30% tem até um salário mínimo, beleza? A gente vai botar o quê? A frequência relativa até 1. Então eu vou botar 1 vezes 30%, vezes 0,3. Mais de 1 a 2. Então, vou botar 1,5, que é sempre a metade do intervalo que eu vou pegar. Quando eu tenho esses intervalos em classe, eu sempre busco pegar a metade do intervalo. Vezes 0,3. Certo? E aí, por que eu estou pegando 0,3? Porque é 30%, 30%. Mais 2,5 vezes 0,1. Mais
3 não, né? 4 aqui, isso é 3 a 5, então vai ficar 4 vezes 0,1. Mais de 5 a 10, 7,5 vezes 0,08. 7,5 vezes 0,08. Mais, aqui, 15 vezes 2. 0,02. E aí, o último ali é 0 vezes 10, né? 0,1. E a divisão é pelo 100%. 100% é 1. Então, o meu cálculo todinho vai ser fazer essas multiplicações e somar o número. 1 vezes 0,3, 0,3. 1,5 vezes 0,3 é 0,45. 0,1 vezes 2,5 é 0,25. Aqui, 0,4. Aqui, aqui tem que calcular, né? É 0,08 vezes 7,5. 40. 0. 7 vezes 8, 56. Sobe 5. E aí 0. 0, 0, 6, 0. E 3 casas decimais. Então vai dar 0,6. Mais, aqui vai dar 0,3. Tudo isso dividido por 1 é a mesma coisa. Então vamos lá. 0,3 segura. Esse mais esse dá quanto? Dá 0,70. Esse mais esse dá 1. Mais 0,3. Então esse mais esse dá 1. Mais 1 mais 0,3. 2,3. 2, ixi. Melhor estimativa é o 35, né? Melhor estimativa é o 35. Ah, professor, o que foi que você fez? De novo, sempre que eu tenho intervalos em classe, eu preciso pegar essas classes, o meinho da classe, certo? E a frequência relativa, ela não está me dando o valor bruto para eu multiplicar pela quantidade e depois dividir pelo total. Ele está me dando o valor relativo, então é como se eu tivesse uma média ponderada, certo? Eu tivesse compactando cada intervalo em um peso, beleza? Vamos para a próxima aqui. O faturamento de uma empresa nos primeiros 3 trimestres de 2015 foram confirmados e são dados a seguir. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O faturamento previsto para a empresa no quarto semestre é 6 milhões. A média aritmética dos 4 faturamentos foi calculada e considerada como uma previsão em relatório, sendo representada por MPROV. Então, MPROV é média prevista, né? Provisória. MPROV. Seria o quê? Seria a média dos trimestres. Soma e divide por 4. Então, aqui vai dar 4 milhões, 9 milhões, 15 milhões dividido por 4. 15 milhões. 15 milhões dividido por 4. Que tá dando o quê? Que dá... Quanto que é? 150... 150 dividido por 4. Então eu vou ter 3, 12, sobra 3, 0, sobra 7, 28. Terminar a divisão deu 37,5. Então eu teria 37 milhões e 500 mil como média provisória para o semestre. E agora? E agora que tá certa quantidade de zeros? Tá. E agora que ele tá pedindo o seguinte: a média aritmética dos 4 faturamentos confirmados será 20% maior do que o faturamento. Será 20% maior do que o MPROV. Beleza? Se o faturamento do quarto trimestre for maior do que o previsto, em quantos por cento? Então vamos lá. Aqui é muito uma questãozinha de porcentagem. Ó. Eu preciso aumentar 20% da minha média provisória, né? Então eu preciso fazer 37. Certo. Terminando a divisão, eu vou ter 37,5. Que quando eu juntar com o... Quando eu colocar esse monte de zero, eu vou ter 37 milhões e meio. Beleza? E aí a gente volta para a questão. O que é que ela está dizendo? Está me dizendo que a média aritmética dos 4 faturamentos trimestrais confirmados será 20% maior do que a média provisória, média prevista, se o faturamento do quarto trimestre for maior do que o previsto enquanto. Então, ok. Eu já tenho minha média, né? Eu já tenho minha média provisória, MPROV. Eu preciso que ela aumente 20%, certo? Então a gente vai botar aqui 37 milhões e meio. Vou apagar esse 1.
37 milhões e meio. E eu preciso que ela aumente 20%, então eu vou multiplicar por 1,2. Sendo assim, 0,00,00,10 sobe 1, 15 sobe 1, 6, 7. E aí, o resto é só escrever o que está lá em cima. 5, 7, 3. E uma casinha decimal. 10, 15. Beleza, uma casa decimal. Eu vou ter, então, 45 milhões. Sendo 45 milhões a média que eu quero, eu preciso igualar ela. 45 milhões. A quantidade. Tá certo isso? Tá certo isso, tá certo isso. Eu tô botando um zero a mais em tudo, né? Eu não tenho como... Isso aqui é 3 milhões 750. 3 milhões 750 mil. É, eu tô botando um zero a mais em tudo. Então, aqui são 4 milhões e meio. 4 milhões e meio, certo. Ok, então eu preciso que meu faturamento no último trimestre seja quanto? Porque, ó, o primeiro já tá fixado, o segundo também, o terceiro também. Que tá dando quanto? Tá dando 9 milhões. 9 milhões mais X dividido por 4. Por que 4? Porque aqui eu tenho 3 trimestres e aqui eu tenho um trimestre. Então, aqui esse 9 são 9 milhões, tá? Então, o que eu tenho que fazer é mandar o 4 multiplicando, certo? Que vai dar o quê? 4,5 vezes 2 dá 9. Então, vai dar 9 vezes 2, 18. Então, 18 milhões. 18 milhões. 18 milhões. Igual a 9 milhões. Mais X. E aí, meu X vai ter que ser 9 milhões. E aí, meus 9 milhões vai ser igual aos 6 milhões iniciais. 6 milhões é zero demais, minha gente. 6 milhões iniciais mais 3 milhões. Os meus 3 milhões é exatamente o quê? A metade do que eu tinha antes. Então, eu vou ter que aumentar 50%. Certo? Vamos lá para nossa última questão. Essa aqui é uma questãozinha de média mesmo, braba. Essa aqui é uma questão mais ou menos clássica. Esse tipo de questão é uma questão padrão. Eu tenho uma equipe de natação com 10 atletas. A média de idade dele é 16,2. Então, idade 1 mais idade 2 mais até a última idade, idade 10, dividido por 10, porque são 10 rapazes ou moças, 10 atletas. Eu tenho 16,2 anos. Na última competição, a equipe participou com um atleta a menos. Eu vou dizer que é esse cara que vai sair. Então, quando eu somar I1 mais I2 mais até o I9, eu preciso dividir por 9, certo? E essa média da competição foi de 16 redondo, 16 anos. Quantos anos tem esse último aqui que saiu? Aí vamos lá. Para isso, a gente precisa fazer uma continha simples. Se essa soma dividido por 10 dá 16,2, então a soma seca, e 2 mais parará, e dá de 10, seriam 16,2 vezes 10, que dá 162, certo? Da mesma forma, I1 mais I2 mais I9, eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 vezes 9, né? Papapá, mais I9 é igual... Ui, botei foi um G ali. IG, I9. I9 é igual a 16 vezes 9. Que dá quanto? 16 vezes 9. Dá 54. 144. Então, isso aqui é igual a 144. Veja bem. Eu tenho o seguinte. Eu tenho que a soma dos 9 primeiros dá 144. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu olhar para a soma dos 10, ele é a soma dos 9 primeiros mais o último. Então, isso aqui é 144 mais o I10, que dá 162. Então, a idade 10 seria 162 menos 144. 162 menos 144. Que vai dar quanto? Que vai dar... que dá 8. Que dá 5. Sobra 1. 18.
essa é a idade do rapaz ou da moça, do atleta que está faltando, certo? Qualquer dúvida aqui no decorrer do vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que a gente se ajuda. Bons estudos e até a próxima.